Boa tarde, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Daniele. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula virtual, nossa aula online. Hoje o nosso assunto será a formação do povo brasileiro. Ô, coisa boa falar dos brasileiros, né? Que são pessoas boas. Vamos lá? Para começar a nossa aula, vamos para nossas dicas. Sempre sentando num lugarzinho reservado, em silêncio, com ventilação, para que vocês não sintam muito calor e não se dispersem fácil. Ficar com todo o materialzinho de vocês em mãos, no caso lápis e borracha, apontador, caso queira fazer a pontinha do lápis, e o material didático, livro e caderno, caso vocês queiram fazer alguma anotação. Vamos lá? Formação do povo brasileiro. Como vocês sabem, o nosso território brasileiro é muito grande. O Brasil é um país grande, imenso, tem uma diversidade de muita coisa. O Brasil tem um território imenso, por isso existem tantos povos diferentes. Eu acredito que vocês andando aqui pela cidade de Fortaleza já devem ter visto várias pessoas de outros países. Porque como Fortaleza é um ponto turístico, né, vem muitas pessoas de fora. Então, o Brasil tem um território imenso, por isso mesmo existe tanta diferença entre os povos brasileiros que vivem, entre os povos que vivem aqui. O que conta a história? Vamos lá contar uma historinha para vocês. Conta a história que o povo brasileiro foi formado por misturas de grupos étnicos. O Brasil é um país de grande miscigenação. Tia, o que é isso? Um país de grande misturas de povos, misturas de raças. Onde tudo começou? Começou no século XVI com a chegada dos brancos, dos portugueses aqui no Brasil. Quando eles chegaram aqui, já tinham quem? Os índios. Então, misturou o sangue do branco com o dos índios. Com a colonização, se misturaram os sangue. O branco com o índio, ele vai virar o quê? Caboclo. A mistura do sangue, do índio com o branco. O índio namorou com o branco namorou com o índio. Aí teve um bebezinho, quer dizer que é o quê? Caboclo. Mais tarde vieram os escravos negros trazidos da África. Então, um branco namorou com um negro, namoraram, casaram, tiveram um bebezinho, juntou os sangues e virou o quê? Mulato. E o negro com o índio. O negro que veio da África com os índios que já existiam aqui no Brasil. Namorou, casou, teve um bebezinho, misturou os sangues e virou o quê? Cafuçu. O Brasil é um território imenso, como eu já tinha falado, com várias riquezas, por isso que é tão procurado pelas pessoas de fora, porque eles vêm atrás das riquezas do Brasil também. Os negros africanos foram trazidos para o Brasil pelos europeus e viveram aqui no nosso país como o quê? Como escravos. Eles trabalhavam, mas não recebiam pelo aquele trabalho que eles faziam. O sangue de muito negro foi derramado. Foi porque eles não queriam estar trabalhando como escravos, né? Como escravo eles não queriam, porque eles eram obrigados a fazer trabalhos pesados, trabalhos que prejudicavam muitas vezes a saúde deles. Sem dúvida alguma, os negros, os índios deixaram o quê? Heranças culturais para os brasileiros. Muitas das coisas que a gente faz, que a gente sabe, foi tudo o quê? Herança trazidas por eles. Entre os grupos étnicos, circula os que formam a base do povo brasileiro. Como eu já disse para vocês, isso aqui é uma atividade de fixação, mas como eu falei para vocês, o povo brasileiro é uma mistura de vários povos. Não é que tem só brasileiro, tem os brasileiros, tem os índios, tem os africanos, vieram vários para formar o nosso povo. Quem é que forma esse povo brasileiro? É o japonês? São os japoneses? São os indígenas? Né? São os africanos? Né? São os ingleses? São os franceses? São os portugueses? Então, a história do povo brasileiro conta com os índios, com os africanos e com os portugueses. Então, vocês vão procurar aqui
qual desses povos que formam essa população brasileira. E vocês vão circular, vão marcar. Isso aqui é um exercício para vocês meditarem, para vocês rever a aula e para vocês darem uma lida aqui no livro de vocês. Na página 53, 54 e 55, tem toda a explicação também detalhada. Qualquer dúvida, só vir aqui no livro. A tarefinha de vocês, páginas 56 a 63, para vocês irem fazendo em casa aos poucos. E para reforçar, é claro, o nosso livrinho de reforço, página 39 e 40. Qualquer dúvida, só assistir a aula, só vir aqui no livrinho, no material de vocês e rever tudo novamente, certo? Nossas dicas finais, considerações finais, recadinho. Tia, quero rever as aulas, vou no site da escola, www.escolapequenospassos.com.br ou na agenda eletrônica também da escola. Espero que vocês tenham entendido, estejam gostando da aula. Um beijo, tia Daniele, e até a próxima aula.